História da Redenção, capítulo 35. A organização do Evangelho. Ora, diz a Bíblia, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, registra o livro de Atos escrito por Lucas, o médico e historiador. E por quê? Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição de alimentos. E estes gregos eram residentes de outros países onde se falava a língua grega. Muito maior era o número de conversos judeus que falavam o hebraico. Porém, aqueles tinham vivido no Império Romano e falavam somente o grego. A murmuração começou a surgir entre eles de que as viúvas gregas não eram tão liberalmente supridas por alimentos como os necessitados dentre os hebreus. Qualquer parcialidade dessa espécie teria sido, assim, um agravo ao Deus eterno, e prontas medidas então foram tomadas para restaurar a paz e a harmonia entre os crentes na primeira igreja do primeiro século. O Espírito Santo sugeriu um método pelo qual os apóstolos poderiam ficar isentos da tarefa de repartir alimentos com os pobres ou tarefas similares, pois deviam ser deixados livres para a pregação do Evangelho de Cristo. E então os 12 discípulos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: olha, não é razoável que nós abandonemos assim a palavra de Deus para servir alimentos nas mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, homens que sejam cheios do Espírito Santo e de sabedoria, homens aos quais encarregaremos o serviço de alimentar os pobres, as viúvas. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e também ao ministério da palavra de Deus. A igreja, então, de comum acordo, escolheu 7 homens cheios de fé e da sabedoria do Espírito de Deus para atender assim os negócios pertinentes à causa. Estevão foi o primeiro escolhido, e ele era judeu por nascimento e religião, mas falava a língua grega. Ele era versado nos costumes e maneira dos gregos. Ele foi, portanto, considerado uma pessoa mais apropriada para estar assim à frente daquele trabalho de alimentar as mulheres gregas e ter então a supervisão e distribuição dos fundos destinados a estas viúvas e órfãos e aos reconhecidamente pobres. Esta escolha satisfez muito a todos, de modo que o descontentamento que havia surgido e a murmuração foram eliminados, aquietados. Os 7 diáconos, ou seja, os 7 homens escolhidos para servir solenemente, foram apartados assim pelos discípulos dos seus deveres pela oração e também pela imposição das mãos. Aqueles que foram assim ordenados não estavam, entretanto, escolhidos de ensinar a fé. Pelo contrário, é lembrado que Estevão, cheio de graça e poder, diz o livro de Atos, fazia grandes prodígios e grandes sinais entre o povo. Eles estavam plenamente qualificados para instruir também o povo na verdade. Eram também homens de juízo calmo e discrição, bem capacitados para tratar de casos difíceis de julgamento e murmuração e mesmo inveja. A escolha de homens para efetuarem os negócios da igreja, de modo que os apóstolos pudessem então ficar assim totalmente livres para o trabalho especial para o qual haviam sido designados por Jesus o Senhor, de ensinar a verdade, levar o Evangelho a todo mundo. Foi grandemente abençoado assim por Deus, então, essa escolha, essa organização e o trabalho dos apóstolos. A igreja crescia muito em número e em poder, e diz o livro de Atos, crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé cristã. É necessário que a mesma ordem e sistema sejam mantidos hoje na igreja verdadeira, agora como nos dias apostólicos.
A prosperidade da causa depende grandemente de serem, assim, seus vários departamentos conduzidos e produzidos a hábeis homens, conduzido por homens hábeis e qualificados para suas posições, os que são escolhidos por Deus para serem líderes em sua causa, tendo clara supervisão geral dos interesses espirituais da igreja, devem todos eles ser aliviados tanto quanto possível de cuidados e perplexidades de natureza temporal. Aqueles a quem Deus chamou para trabalhar e ministrar a palavra de Deus e doutrinas bíblicas devem ter tempo para meditação, para oração, para o estudo das Escrituras Sagradas. O seu claro discernimento espiritual é diminuído ao entrar em mínimos detalhes de negócios dessa vida e no trato com os vários temperamentos das pessoas que se reúnem em qualidade de igreja organizada. É próprio que todos os assuntos de natureza temporal se apresentem perante os oficiais qualificados da igreja e sejam por eles, então, ajustados. Mas se são de caráter tão difícil que frustre sua sabedoria, devem então ser levadas a um conselho daqueles que têm a supervisão de toda a igreja local. Ou seja, a igreja de Deus é uma igreja, primeiro, universal, é uma igreja mundial, é uma igreja católica, ou seja, ela está em todas as partes deste mundo. Uma igreja que é criada na esquina, e fica só ali, não pode ser a igreja de Deus e verdadeira, porque a igreja de Deus tem que cumprir o ide de Mateus 28, versículo 19 a 20, ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Entende? Então, por isso que a verdadeira igreja, ela tem a sua organização e um corpo sólido, uma base firme que possa dar sustentação a todos aqueles que vão para países aonde o evangelho ainda não foi pregado.